O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou uma carta ao governo da Noruega e culpou o país por não vencer o Prêmio Nobel da Paz. Segundo agências internacionais, Trump disse que não se sente mais obrigado a pensar na paz. Num comunicado divulgado hoje, o primeiro-ministro norueguês reiterou ao presidente americano que não cabe ao governo da Noruega escolher os vencedores do Nobel. Ele também afirmou que a Groenlândia pertence à Dinamarca. Neste fim de semana, Donald Trump ameaçou aumentar em 10% as tarifas de importação sobre produtos de 8 países europeus, contrários à compra da Groenlândia pelos Estados Unidos. O primeiro-ministro do Reino Unido pediu calma nas discussões e disse que uma guerra tarifária não interessa a ninguém. Nesta quinta-feira, a União Europeia vai fazer uma reunião de emergência para tratar do assunto. E vamos falar desse assunto, vamos repercutir mais todas essas falas, tudo o que acontece na Groenlândia, todas essas questões, com Rodrigo Milindre Gonzalez, doutor em estudos estratégicos internacionais e professor de relações internacionais da Univale. Olá, professor, seja muito bem-vindo ao Hora News, que alegria falar com você. Olá, muito boa tarde, Thais. Professor, vamos lá, vamos entender um pouquinho tudo o que está acontecendo ali na Groenlândia. Essa questão, vamos começar logo com as tarifas, que eu acho que é um ponto alto, um ponto muito importante, que está movimentando alguns países ali que são mais afetados da Europa. 8 países podem ser taxados. Teve uma reunião de emergência ontem, tem mais uma marcada para a próxima quinta-feira. 1º de fevereiro começam a valer aí os 10%, em junho 25%. Essas reuniões são para buscar estratégias para ver o que pode ser feito para que isso não aconteça, essa taxação, essa super taxação? Isso, é uma maneira do Bloco Europeu buscar alternativas à negociação, mas também, caso concretizadas as tarifas, eles terem respostas às medidas do Donald Trump. Alguns analistas chamam de que a União Europeia vai ativar o que se chama da bazuca econômica, uma medida aprovada em 2023, uma resolução aprovada em 2023, que autoriza a União Europeia a retaliar aqueles países que utilizam meios econômicos como forma de coerção. Obviamente que nessas discussões tem um ponto muito delicado. Por quê? Porque a gente não está falando só das tarifas da União Europeia. Tá? Quando a gente pega a questão dos países, por exemplo, os Estados Unidos está abrindo mão, ou discutindo e tarifando, seu aliado mais antigo e mais estratégico e mais de 250 anos desde o surgimento em si do país, que é o Reino Unido. Então, que divide segredos, que compartilha informações estratégicas, arsenal nuclear. Em nenhum momento da história nós vimos os Estados Unidos e o Reino Unido dividido ou em discussão. E essas reuniões permitem destacar esse ponto. Bom, de que forma nós vamos encarar essa situação do Trump? Porque a única maneira que o Trump encontra realmente para sancionar aqueles que não gostam da vontade dele é tarifa. Tarifa, imposto, tarifa. E a gente vê que ele vai abrindo várias frentes de ataque e que terminam sendo grandes dúvidas. Então, as reuniões conseguem ajudar para ver que norte aqueles países que estão sendo atingidos por essas tarifas podem tomar. Agora, Alemanha e França disseram aí que é uma chantagem inaceitável. Você enxerga desse jeito? Qual é a análise que você faz de uma frase como essa, né? Os países dizendo isso, que Trump está fazendo uma chantagem. Se vocês não aceitarem a compra que eu quero fazer, nós vou taxá-los. O que você acha disso, Rodrigo? É uma forma... Por que os europeus consideram de uma forma inaceitável? Porque no ano passado, os europeus já foram tarifados. E numa reunião aí no fechamento do acordo entre o Trump e a Ursula von der Leyen, a representante da União Europeia, os Estados Unidos e a União Europeia fecharam um acordo de bilhões de dólares, onde o maior beneficiado é os Estados Unidos.
Ou seja, numa instância do ano passado, em meados do ano passado, ali pela metade, a União Europeia já cedeu aos caprichos dos Estados Unidos com relação às questões de tarifas. A Europa recebeu ali uma tarifa de 25%, principalmente para áreas como automóveis, mas a área de tecnologia, e a União Europeia sentou, negociou e conseguiu um acordo que foi benéfico para os Estados Unidos, onde a União Europeia agora estava determinada a investir uma quantidade enorme de bilhões de dólares em Estados Unidos e adquirir produtos estadunidenses. Então, abriu as portas. Agora eles olham com uma jantada e dizem, bom, nós já abrimos mão lá atrás. Você já por assim dizer, para o telespectador, eu te dei uma mão, agora você está me pedindo um braço, eu não consigo dar o corpo inteiro. Então, tem coisas que a alegação lá atrás era de que havia um comércio deficitário entre os Estados Unidos e a Europa, prejudicial aos Estados Unidos. Agora eu quero comprar a Groenlândia, vocês não querem? Então tá bom, vai sofrer. Então, por isso que eles enxergam como uma vantagem, porque cada vez que o Donald Trump busca alguma coisa, usa a tarifa, vai lá e senta para negociar. Ele obtém o que quer, bom, agora eu quero mais. E como é que eu quero mais? Vou tarifar. Se não concordarem comigo, vou tarifar. Por isso que principalmente a Alemanha e a França, a Alemanha por uma capacidade industrial muito grande e a França também uma grande exportadora de produtos para os Estados Unidos e que em certos momentos discutiu com o Donald Trump e que quer assumir esse protagonismo na Europa, principalmente pegando uma semana que foi do acordo da União Europeia com o Mercosul, consideram aquilo como uma chantagem e uma afronta. Só para a gente encerrar esse assunto tarifa e passar para o assunto paz na sequência, é assim, não é? Ele é permitido isso, ele pode fazer isso, entendeu? Porque ele decide, você não me apoia, eu vou te taxar. Existe aí alguma regra, alguma diretriz que ele tem que cumprir e não cumpre? Como é isso? Bom, ele internamente, ele detém a liberdade de ele taxar quem ele quer. Tá? Onde é que mora o grande problema? É que quando aquela taxa se torna uma taxa abusiva e sem justificativa. Por exemplo, se eu estou implementando uma taxa, vamos supor, de 15% para a importação de bens de determinado lugar, por uma questão de proteção de mercado, por uma questão, e chamar essa tarifa, vamos supor, de tarifa ambiental, tarifa socioambiental, não há nenhum problema. Por quê? Porque a própria Organização Mundial do Comércio, obviamente que ela defende um livre comércio, mas ela estipula margens de proteção para os estados. Então, queira ou não, todos os países ao redor do mundo possuem tarifas internas para proteger as suas economias. Agora, dentro daquilo que o Trump insere na sua política externa, que é tarifar todo mundo só porque deu vontade de tarifar em razão de não atender à vontade dele, é uma clara violação do próprio direito internacional e, mais do que isso, uma construção do multilateralismo. O telespectador pode estar se perguntando, bom, e ninguém pode parar, isso vai ter consequência, ele faz o que ele quer e é assim mesmo. O único mecanismo que os estados poderiam se articular para acionar é a Organização Mundial do Comércio. Mas a gente precisa recordar 2 pontos. A Organização Mundial do Comércio, uma possui uma lentidão com relação aos próprios processos de negociação interna. Só recordarmos que a rodada da Doha, o jeito que ela está já há décadas emperrada dentro do processo em alguns pontos delicados. E o segundo ponto é que dentro da área de contenciosos da OMC, os Estados Unidos não fez a aprovação da indicação daqueles que vão participar dos tribunais de apelações dentro da própria corte. Então,
ela tem bloqueado a corte, não é de agora, isso aí vem lá da gestão Biden, sim. Então, o Trump aproveita uma brecha dentro da própria OMC em matéria comercial, ele faz o que quer e, aliás, quem vai questionar os Estados Unidos, principalmente na Europa, com relação à questão da segurança coletiva, então a gente tem o papel da OTAN, então fica um ponto muito delicado. Ele entendendo que não há freios e não há pesos e contrapesos contra ele, a única alternativa é uma alternativa interna. De que forma? Nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, quando vai ter uma troca de uma parcela da Câmara dos Senadores e da Câmara dos Deputados para, por exemplo, ter uma maneira de contrabalancear as medidas unilaterais do Donald Trump e fazer essa contestação via parlamento nos Estados Unidos. Fora isso, não há alternativas. Entendi. Então, quem não faz o que ele deseja vai ser taxado. É mais ou menos isso. Não é, professor? Vamos falar sobre paz agora. Eu retirei um trecho da carta que ele enviou para o primeiro-ministro da Noruega. Me permite aqui, professor Rodrigo, rapidinho. Olha, considerando que seu país, ele mandou esse texto para o primeiro-ministro da Noruega. Considerando que seu país decidiu não me conceder o Prêmio Nobel da Paz por ter impedido mais de 8 guerras, não me sinto mais obrigado a pensar puramente na paz, embora ela seja predominante, mas agora posso pensar no que é bom e apropriado para os Estados Unidos da América. Cada dia que passa é uma declaração mais polêmica, mais tensa. O que você pode analisar para a gente sobre esta fala que ele enviou nessa mensagem, nesta carta para o primeiro-ministro da Noruega por conta do prêmio que ele não ganhou? Bom, primeiramente a gente tem que pensar que, vamos lá, a outorga do prêmio Nobel não é uma questão política, é uma questão da Fundação Alfred Nobel. Então, você não tem uma ingerência política. Tá? Então, obviamente, isso por um lado. Com relação às 8 guerras, há discrepância se realmente terminou as 8 guerras. Tá? Mas isso aí já é outro departamento. Mas abre um precedente do seguinte: bom, olha, eu fiz tudo que tinha ao meu alcance para deixar o mundo mais pacífico e não fui recompensado por isso. Agora não tenho mais a obrigação de pacificar ninguém. E o segundo ponto vai ser do meu jeito aquilo que eu decidir. Inclusive, alguns analistas consideram de que houve uma mudança no tom e uma guinada na forma como o Trump conduziu as coisas pré-janeiro e pós-janeiro. De que forma? Quando ele falou, vou tomar o canal do Panamá, ele teve esse discurso, não tomou o canal do Panamá, mas o Panamá abriu mão da participação na nova rota da seda chinesa. Trump acalmou. Mudou lá o nome do Golfo do México para o Golfo da América, nos mapas, tudo bem. Mas a forma como ele lidou com a crise da Venezuela foi diferente. Por quê? Porque ele foi lá e aquela retórica, a ideia de discursos de que é por conta do narcotráfico, foram afundadas algumas embarcações, culminou na retirada do Nicolás Maduro da Venezuela, da extração do Nicolás Maduro e levado a julgamento nos Estados Unidos. Então, alguns analistas ponderam o seguinte: depois daquele episódio, já não dá mais para prever o que o Trump pode fazer. Então, hoje a pressão é na questão da Groenlândia, sim, mas se antes se dizia, não, mas é só uma retórica dele, é só uma forma de ele expressar, depois da questão do Maduro, já mudou. Ou seja, bom, se daqui a pouco eu tenho que ir lá e tomar a Groenlândia, eu tomo. Detalhe, a Groenlândia, sendo um ponto estratégico, possui tropas militares estadunidenses no território da Groenlândia,
parte do pacto em relação à OTAN. Então, não é que ele tem que se deslocar para lá. Já há um efetivo militar lá em cooperação com o governo local. Então, basicamente, quase com um trabalho de formiguinha. O grande problema é quando vai se desenvolver de maneira completa esse discurso de, bom, já que não querem me vender a Groenlândia, eu vou tomar a Groenlândia. Por isso essa reflexão das palavras, onde ele diz que não se sente obrigado a pensar na paz, porque a grande alegação do Donald Trump é que no território da Groenlândia eles não contiveram a ameaça russa. Então, se para ele a ideia da Rússia é uma instabilidade da paz, isso pode representar uma resposta à frase dele, que é que ninguém sabe o que ele pode fazer e em quanto tempo. Isso, então, ótima explicação, professor. É assim, é uma frustração pessoal que tem reflexos em vários pontos tensos agora, né, na política internacional, não é mesmo? Reflete no Irã, Venezuela, como você falou, e agora principalmente na Groenlândia, que é o que a gente está discutindo aqui. Então, assim, a Páscoa, ele manda um recado, é isso, né? Não preciso, já que eu não ganhei o prêmio, estou mandando um recado, não tenho por que me preocupar com isso, não. Vou só me preocupar com o povo americano, não é isso? Isso. E nós temos que entender que a ideia que ele vende interna é uma ideia muito mercadológica, tá? Porque vamos aos fatos para a gente considerar, pelo menos nas últimas incursões, e como é que isso impacta internamente nos Estados Unidos, como é que o estadunidense enxerga isso, tá? Qual foi a ideia da Venezuela, por exemplo? Eu preciso baixar o preço do combustível, então nós precisamos do petróleo venezuelano. Tanto é que os Estados Unidos chamou empresas estadunidenses para irem à Venezuela. Qual é o grande ponto com relação à Groenlândia? Não é a questão russa, tá? A ideia do Trump, obviamente que ele alega a questão do Domo de Ouro. O Domo de Ouro é um projeto nos mesmos moldes do Domo de Ferro de Israel, que protegeria os Estados Unidos de qualquer ataque balístico intercontinental lançado por algum dos seus inimigos, principalmente a Rússia e a China. Só que a Groenlândia possui reservas de petróleo, de gás e principalmente se estima uma quantidade de 30 milhões de reservas em terras raras. O que os Estados Unidos, uma das grandes, nos motes de campanha dos Estados Unidos, do Donald Trump, é diminuir completamente a dependência de extração e processamento de terras raras com relação à China. Hoje a China detém a maior reserva e também o maior processamento. O que significa isso em maneira de autonomia? Eu não preciso comprar dos chineses matéria-prima, minerais no caso, para a fabricação de microchips, de turbinas, de tecnologia de transição energética, de tecnologia numa era de inteligência artificial. Então, eu ganho essa autonomia. Então, a Groenlândia é uma grande reserva. Ele não almeja o território porque o território é branco, é lindo e maravilhoso. É diferente, por exemplo, da ideia que ele teve no caso de Gaza, que ele falou, vou inaugurar vamos colocar complexos hoteleiros, vamos transformar aquilo numa riviera e vamos levar um futuro próspero para a região, sendo uma área turística. No caso da Groenlândia, não. Ele fala em fins estratégicos por uma questão de domínio da região do Ártico em matéria militar, que ele já tem, porque os Estados Unidos, novamente, tem uma presença militar no local, mas principalmente pelas reservas energéticas. Tá? O que desafia nesse momento, e a gente está vendo ali a imagem das geleiras, o que dificulta essa extração? As condições ambientais do espaço.
Ou seja, nós estamos falando de um local muito frio, neve constante, camadas de gelo constante, que embaixo dessas camadas se estima uma grande quantidade de reservas de petróleo, de gás e das terras raras, que são os minerais estratégicos deste século. É nisso que ele está de olho. Então, garantir uma sobrevivência, garantir uma autossuficiência desses recursos para os Estados Unidos, para liderar e manter o controle sobre a corrida tecnológica que se desenha neste momento, na qual a China, além de deter as reservas, ela possui também a tecnologia para operar e para produzir aqueles elementos que as terras raras são matéria-prima. Certo. Rodrigo, só para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, eu não vou deixar de perguntar, você acabou citando a Rússia. Vamos falar sobre Putin nesta questão. Você acredita, gostaria que você desse sua opinião para a gente, você acredita que uma ação militar dos Estados Unidos, de Trump, na Groenlândia, legitimaria a invasão da Ucrânia pela Rússia? Na verdade, o precedente já foi aberto, não na questão da Groenlândia, ele já foi aberto na questão da Venezuela. Então, não somente Ucrânia, tá? Estamos falando aqui, por exemplo, da questão de China com Taiwan. Então, obviamente que a ideia de, bom, eu preciso me proteger e ninguém freia ele, se ninguém freia o Trump, é obviamente que o Vladimir Putin vai pensar, bom, eu não... Se os Estados Unidos, vamos ampliar a questão, aliás, se os Estados Unidos, o Trump diz que não se sente obrigado a pensar na paz, eu, Vladimir Putin, não me sinto obrigado a pensar na paz com relação à Ucrânia. Por quê? Porque aquele Estado que vem me forçando a negociar a paz, ele não está perseguindo a paz, está perseguindo seus próprios interesses. E a mesma coisa se desenha no cenário russo. Tanto é que a gente vê, vai e volta a reunião, a gente não vê avanços na questão ucraniana. O próprio Donald Trump se reuniu no Alasca com Vladimir Putin e a frase emblemática é procurando, perseguindo a paz. E aquilo não aconteceu. Os bombardeios continuam, os ataques continuam e não há sinais claros de demonstração da paz. E, inclusive, a paz que o Donald Trump procura na Ucrânia é do jeito que os Estados Unidos querem, não do jeito que a Ucrânia procura. Então, isso com certeza abre essa porta para o Vladimir Putin não pensar na paz e, inclusive, pensar na continuidade das incursões no território ucraniano. Rodrigo Melindre, muito obrigada por todos os seus esclarecimentos, pela sua participação aqui no Hora News. Volte sempre, uma ótima tarde para você, viu? Obrigada. Uma ótima tarde, muito obrigado.